Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad. بلشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا حول الخيارات. O nosso tema era as opções que ambos os lados têm para anular uma transação econômica. وصلنا إلى العاشر. Chegamos até o 9, hoje vamos falar mais 2. العاشر يسمون خيار الحيوان. A décima opção se chama a opção do animal. شو قصة هذا الخيار؟ O que significa essa opção? هذا له خصوصية. Essa opção ela é bem específica. بس هنا شنو هو الحيوان؟ مطلق الحيوان. ما دام يطلق عليه Aqui nas jurisprudências não está especificando que tipo exato de animais. Então, como não existe essa especificação, com certeza a interpretação dessa palavra será para todo tipo de animal. Se o objeto da venda for um animal, o cliente tem o direito de anular a compra durante os próximos 3 dias após a conclusão do contrato, após a conclusão da venda. Imaginem, por exemplo, você comprar um animal, um boi, uma vaca, um carneiro. Animais que têm algum tipo de preço. Lógico que tem animais que não estão em seu poder para você avaliar, para você ter eles como sua propriedade. Animais que têm o preço, está lá, está no mercado. Eu comprei um animal, paguei o preço, recebi a mercadoria, recebi o animal, acabou tudo, né? Durante 3 dias depois do recebimento, eu ainda tenho o direito de devolver e anular essa compra 3 dias após a realização da compra. نفس الشيء إذا كان الثمن المدفوع لصاحب هذا الحيوان كذلك حيوان. Mesma coisa vale para o vendedor, caso o que ele tenha recebido também seja um animal. Exatamente. Também terá o direito de, não exatamente uma troca, mas se eu entregar como uma forma de pagamento, يقول كثمن أعطيه حيوان هو يجوز يعطيني غير شيء. لا هو يعطيني حيوان. لا أنا اشتريت حيوان اعطيته حيوان. إلا إذا اثنين أكو حيوان. لا تارة أعطيه فلوس وتارة أعطيه حيوان. ما أعطيته فلوس أعطيته حيوان ثاني. يعني الثمن سويته حيوان أعطيته حيوان مقابل ذاك الحيوان. البائع هم إلى حق يرجع لي هذا الحيوان. uma troca animal com animal. Vale também se for feito o pagamento por outro animal. Exatamente. يقول وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا. الثمن وأنا اشتريت
Eu comprei um animal, اكو عندي حاجتين. comprei um bicho, por exemplo. Eu tenho duas opções. اما اعطيه Ou eu مصاري pago para ele em dinheiro, الى حد 3 ايام المشتري له الحق فسخ. durante os próximos 3 dias após a compra, eu tenho o direito de anular. Assalamu alaikum. اللهم صل وسلم رجاهم Na compra de um animal. وتارة أعطي الثمن أعطيه حيوانا. هنا تنقلب المسألة. Se eu, البائع اللي باع للحيوان أخذ مني الحيوان هنا للبائع حق الفسخ. se eu entregar um animal, se eu entregar um animal como um objeto de pagamento dessa transação com o outro cara, comprando o animal dele, se eu dar para ele também um animal, então o direito da anulação desse contrato caberá a ele apenas. إذا أنا اسمع أنا سأوضح. إذا أنا اشتريت حيوان وأعطيت مصاري. Eu compro uma vaca e eu pago em dinheiro. أعطيت ملابس. Ou de repente paguei em roupas. أعطيت موبيليا. O objeto do pagamento era mobília, era portas, qualquer coisa. أعطيت مصاري كل شيء. Dei cheque. مهم ما أعطيت حيوان. Importante é que eu não paguei, não comprei esse animal com outro animal. لا اشتريت حيوان وأعطيت مصاري. Recebi um animal e paguei هنا em espécie ou qualquer outra coisa menos animal. Aqui o próprio cliente, o comprador, tem o direito de anular durante os próximos 3 dias. إذا كان الثمن اللي أعطيته للبائع أعطيته حيوان هنا Mas البائع se باعتبار أعطيته o حيوان objeto, البائع ينقلب حق الفسخ للبائع. se a espécie للبائع. dessa compra, o pagamento que eu fiz para essa pessoa for um animal, então aí o direito de anular essa opção será dele apenas, nos próximos 3 dias. صار واضح الآن؟ Tá claro? إذا المشتري اشترى وأعطى مصاري له الحق المشتري. Se o cliente comprar e pagar em dinheiro, ele tem o direito de anular. Se for pagamento feito por outro هاي animal. من نتائج من ثمرة المصاري. Isso aí é uma das qualidades de você pagar em dinheiro. Se for pagamento por animal. إذا اشتريت حيوان وكان الثمن حيوانا. Mas se eu comprar um animal المشتري الحق هنا e a espécie do pagamento for um animal também, então aqui o direito de anular este acordo caberá apenas ao هذا الحكم exatamente. الفسخ منوط ب3 أيام. Esse direito apenas 3 dias. 3 dias, só 3 dias. Durante os próximos 3 dias, o cliente, o fornecedor que recebeu a sua receita assim, em animais, né, ele pode anular o contrato. إذا تجاوز Grande maioria dos sábios e marja, eles concordam, estão em comum nessa questão. E se for mais de 3 dias? Uma semana, um mês, 2 meses? 2 meses, 6 meses, ano, ما يلحق. Se o animal Não tem mais esse direito. ليش؟ Por quê? قد يكون انتفع بها. Porque durante esses 3 dias, انتفع بما أدري شنو قدر. porque durante esses 3 dias, talvez هذا الحق o que o animal tinha que apresentar de defeito já poderia ter apresentado, e também o próprio cliente que comprou esse animal, que teve esse animal em seu poder durante esses 3 dias, ele aproveitou, ele teve um benefício desse animal durante esses 3 dias, شنو يعني ما através do seu leite, né, através do trabalho que esse animal في الحالة الأولى خلال 3 أيام له الحق. يعني إذا
صاحب الحيوان ما رجع المصاري هنا هذا الإنسان O مأثوم. que significa a pessoa ter o direito de anular o contrato? Significa que durante aqueles 3 dias, se o cliente quiser cancelar, então ele tem esse direito e o fornecedor desse animal não tem o direito de impedir, recusar. E se ele recusar, ele vai estar cometendo um ato ilícito dentro do mercado islâmico, dentro do sistema financeiro, sistema econômico islâmico. Então, no prazo de 3 dias, antes de 3 dias, o cara não tem direito de... Sim. حتى هذا الإنسان لا يقع بالحرام. Para que essa pessoa não possa cair numa armadilha de receitas ilícitas, então eles devem se entender e resolver, né, isso. كذلك إذا كان الثمن المدفوع حيوان. Da mesma forma, se a espécie do pagamento desta venda for um animal. تجاوز المدة ما إلى حق. Se passar os 3 dias, المدة إلى حق. então o fornecedor não tem mais o direito de anular este contrato. هنا يجي بعض الأحيان يعني احنا نقول من الناحية الشرعية ما إلى حق، لكن هذا الإنسان يريد يسهل أمره، يقول له أنا صديقك أشتري Volto a afirmar, como todos os demais opções, tudo cabe a um acordo entre ambas as partes. Às vezes o cliente é um cliente fiel, é um cliente que está sempre comprando deste fornecedor, deste vendedor. Ele avisa antes, mas ele não leva amigos, são conhecidos, então ele liga, avisa, ele troca, um mês depois de repente ele leva um animal. Não há problema no fornecedor, no vendedor aceitar isso. Eles chegando a um acordo, não tem problema nenhum. É a questão do bom senso. É a questão do bom senso. A pessoa compra um animal amigável. A pessoa compra um animal, de repente não sabia que o filho tinha comprado um outro, de repente recebeu um outro animal de presente, então ele quer devolver. Uma semana depois. É muito bom a pessoa aprender essas questões para saber o limite onde ele tem que pausar e meditar e quais são os limites jurídicos dele. Ao mesmo tempo tem que saber ter bom senso. Esse bom senso, esses acordos que existem entre as pessoas vale mais do que esses limites e regras, porque mesmo você tendo o direito de não anular, você anulou e trocou e recebeu, etc. Isso é muito bom dentro do mercado, existir entre o vendedor e o comprador. يعني لما الإنسان يعرف أنه هذا من الناحية الشرعية مو واجب عليه ومع ذلك رجع لي إياه أكون ممنون من عنده الشكر من عنده. Essa atitude nobre dessa pessoa que mesmo tendo direito de anular, mesmo não tendo direito de anular, mas anulou, então essa vai ficar marcada, né? Pode atender, é do Mazo, mas deve ser Mazo também. وهاي الخاصية تقريبا فقط كما قلنا فقط للحيوان. Como nós dissemos, essa regra existe apenas para esta opção, que é a opção do animal, que é a 10ª das opções. Agora vamos falar da 11ª opção e a última. آخر شيء هو خيار تعذر التسليم. Que é a opção
do impedimento da entrega. اشتريت منك مثلا اي شيء ما قدرت تسلم لي اياه، تعذر التسليم، هنا انا ايش قد اصبر يعني؟ اشتريت منك فرس وشردك فرس، اشتريت منك مثلا على سبيل المثال فد شيء، اشتريت سياره ضايعه السياره هذه ما اخذها ابنك وطالع ما ادري وين رايح، اريد السياره، تعذر التسليم، فاذا تعذر التسليم للمشتري حق الفسخ. Essa opção é quando o cliente compra uma mercadoria e não a recebe. Nessa opção, o cliente ele tem o direito de não pagar, de receber e anular esse contrato e receber o valor de volta. Por exemplo, ter comprado um cavalo e eu, como fornecedor, como vendedor desse objeto, perdi o cavalo. O cavalo fugiu. Ou de repente eu vendi o meu carro, só que eu voltei para casa à noite e o carro tinha sido assaltado. مو من المشتري شرط، من البائع اجى يستلم لي اياه، شاف وجه اخر مثلا قال لك هذا ما يجي خليه يشرب شرط ما استلمت، المشتري ما استلم هذا الشيء. Então nessa opção o cliente também ele pode anular, né, essa compra. فأي حالة ينطبق عليها تعذر التسليم؟ Então, em quais das opções essa última opção pode valer? هاي هم قد يكون بعض الأحيان تنطبق على كثير من الأمور، تنطبق على البيوت، على السيارات، على أي شيء. Isso, o objeto dessa última opção são muitos, são inúmeras. Casas, carros, mercadorias, calças. Por exemplo, a pessoa compra uma mercadoria de um fornecedor dentro de um certo prazo e exige que essa mercadoria esteja no começo de dezembro na loja dele para ele começar a vender no final do ano. Né? Enfeites, por exemplo, do Natal, árvores, pode ser qualquer coisa. Né? E essas mercadorias não chegam. Esse no caso se coloca no atraso da entrega do produto. Né? Exatamente. Havendo atraso, havendo impeção na entrega, não atraso. Imprevisto lá. Imprevisto na entrega, então o cliente pode anular essa compra. Então este a opção, é o assunto geral e aqui embaixo você pode colocar todos os exemplos de mercadorias e produtos que podem caber dentro dessa... Tudo que houver algum imprevisto para a entrega da mercadoria, do serviço, então pode haver a anulação desse contrato por parte do cliente. طبعا هنا إذا مثلا ما في مدة معينة، ما اتفق على مدة معينة على أساس اشترى وطلع مصاري على أساس يشتري، ما قلنا بعد شهرين بعد أسبوعين أسلم لك البضاعة، أنا ما إلى حق قبل هاي ما تنتهي مدة أن يفسخ. Lógico que se não haver se isso não tenha sido exigido no começo do contrato, por exemplo, se alguém comprar uma mercadoria e não exigir que ela seja entregue nos próximos 2 semanas, então ele não tem o direito de cancelar, porque essa exigência, esse prazo nem foi estipulado pelos dois lados. Isso acontece muito no mercado, entre as empresas, entre as companhias. Às vezes a mercadoria chega de fora, precisa de um tempo maior para passar pelo frete,
O cara não tem a mercadoria dentro da loja dele, no armazém dele aqui. Ele iria trazer a mercadoria de fora. Cada coisa tem ali suas regras, né? Suas condições. هذا تقريبا هاي اللي ذكرناها مجمل الخيار. Estas são, de uma forma geral, as principais opções que, de acordo com as jurisprudências islâmicas, valem para os vendedores e os compradores muçulmanos a anularem seus acordos, caso exista uma dessas 11 opções aqui discutidas ao longo das últimas 4 aulas. الآن راح نمر على بعض المسائل بعض الفرعيات اللي لها علاقة بهذه. Agora nós vamos falar um pouco, de uma forma bem rápida, sobre algumas questões importantes no que diz respeito a esse mundo. المهم هاي الأشياء اللي هي الأسس العامة. Estas são as bases que nós temos que utilizar no nosso comércio, na nossa vida financeira, caso venhamos trabalhar nesse mundo. Vamos falar algumas questões jurídicas islâmicas sobre estas questões, ligadas a essas opções. الآن نذكر مسألة A primeira questão: أي بضاعة أي شيء اللي أنا اشتريته qualquer mercadoria. طيت مصاري Paguei, واشتريت الحاجة واتفقنا وخلص. comprei, قبل ما استلم antes de eu receber, صارت آفة سماوية. aconteceu uma tragédia مطر شديد. natural. Aconteceu صار زلزلة. um terremoto, um fenômeno. غير طبيعي. Aconteceu uma coisa inesperada. هذا مين يتحملها؟ Quem é que vai, بعدني ما مستلم. quem é que vai se responsabilizar por isso? Antes do recebimento. هنا يقول Comprou e pagou adiantado. لا خيار للمشتري هنا وإنما البيع باطل. البيع صار باطلا لأنه ما هي البضاعة راحت انتهت. Aqui, o cliente, ele não tem mais opções. Por quê? Porque a mercadoria foi extraviada. A mercadoria sofreu danos durante esse terremoto, durante esse fenômeno, durante esse dilúvio. O avião caiu. O avião caiu. Ele não tem mais nenhuma opção. أي آفة استغنانا ما ذاكر آفة إلهية آفة إنسانية. Qualquer problema, qualquer fenômeno, não necessariamente seja um fenômeno natural. Aqui nessa questão não é citada se o fenômeno tem que ser um fenômeno natural ou acidental causado pelo homem. Pode ser queda de um avião, pode ser o navio, de repente, afundou. Que ia transportando tombou. اشتريت خلينا نجيب Vamos dar um exemplo. اشتريت بيت واكو قد يكون واحد عرسه اكو ارض الى جنبي قاعد يبني. هو قاعد يبني على ساعة بيت اللي اشتريته انهدم. Imagina, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Comprei uma casa e a minha nova casa, o vizinho, ele estava fazendo alguma reforma na casa dele e nessa reforma acabou entrando danos na minha casa, abalou a estrutura da minha casa nova que eu acabei de comprar e a casa caiu. راح انتهى. Acabou. انا اعطيت مصاري على اساس استلم بيت مو استلم خرابه. مو استلم دمار استلم بيت تقعد بيه. هذا البيت تدمر. هذا اصلا كانه البيع راح انتهى. نزل العقد اللي اتفقنا وياه بين البائع اللي تم بين المشتري والبائع نسف راح انتهى. فكل لازم هو يرجع لي كل المصاري. Existindo esse acontecimento, religiosamente, esta venda é considerada inválida.
é considerada inexistente. Eu comprei uma casa, paguei para receber uma construção, para receber uma casa, e não uma casa destruída. Eu paguei para receber uma mercadoria, eu paguei para fazer, né, para receber uma coisa. Não acontecendo isso, essa transação religiosamente ela é considerada inválida, e o fornecedor que recebeu esse dinheiro tem que me reembolsar, tem que me devolver o dinheiro. Na casa no caso, a estrutura da casa, por exemplo, estamos falando de casa. A casa caiu, aí você precisa devolver. Pegou fogo na casa, incendiou, um incêndio, por exemplo. Mesma coisa, será? O vendedor da casa tem que me devolver o dinheiro. do fenômeno. أو اشتريت رحت على البحر سفينة مليانة سمك. أنا اشتريت بعدني ما نستلم السمك مرة ثانية راح للبحر. صاحب السمك ذاك الأصل اللي اشتريتوه من عنده لازم يرجع لكم الفلوس. كل يوم يرجع. ما استلمت. Eu não recebi nada, a questão é essa. Eu comprei, paguei à vista, não recebi nada. Por algum problema. Comprei um navio de peixe, por exemplo, só que nunca recebi esse peixe. Esse peixe acabou escapando no meio do mar, fugiu, sei lá, o navio afundou. Aquele que recebeu o dinheiro da compra, o vendedor, deve reembolsar, deve devolver o dinheiro. Quem tem esse direito? Esse direito cabe ao cliente. O vendedor tem que reembolsar o cliente. Ele não pode falar que não, eu vendi para você uma casa inteira, são coisas que acontecem, é a natureza. يقولون من جملة علامات التملك هي اليد. لما أخلي إيدي لما أصبح أنا المالك حين ذاك الحكم يختلف. Religiosamente, existe um termo que é o termo do poder. Existe um termo na religião que é o termo da mão. O termo do poder. Quando você possui algo em seu poder, ou seja, esteja ali na sua mão, esteja no seu armazém, esteja na sua casa, na sua loja, aí você é responsável por ele. Mas quando esse objeto nem chegou à sua mão, nem está em seu poder, então não tem que você ser o lesado por essa questão. Da mesma forma, isso vale para o vendedor, caso ele venha receber, caso a espécie do dinheiro venha a ser, de repente, como se diz, extraviada ou queimada. ما أدري الفلوس احترقت اجوا حرامية باقوه هين الثمن أنا جايب له الثمن حتى أعطيه إياه تلف الثمن هنا ما استلم البائع ما استلم البائع. Da mesma forma, sobre a espécie, eu estou levando, eu fechei um contrato com o fulano, estou levando o dinheiro para pagar para ele, no meio do caminho foi assaltado, no meio do caminho o meu carro queimou, no meio do caminho aconteceu alguma tragédia, perdi o dinheiro. Quem vai ficar com prejuízo? Quem vai ficar com a espécie dessa venda? Quem vai ficar com essa mercadoria, com essa casa, com esse navio, com esse objeto que estava sendo negociado? Volta para o seu dono. É como se não tivesse acontecido. É como que essa transação não tivesse sido acontecida. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, faz سؤال قبل يوم نسأل الحاج مازن. Você tem uma pergunta, Batista? Eu tenho, no caso da mercadoria, como a gente estava falando, algo de força maior aconteceu. O cara está trazendo uma carga para mim, o avião caiu. E eu já paguei essa carga.
então esse dinheiro você perdeu. É isso? É assim que funciona? Não, a empresa, para quem você pagou o dinheiro, você tem que receber ele de volta. Ah, tu tem que receber de volta. É isso que o tá. Sheikh está falando. Então quem está falando daquele motivo de força maior. اشتريت البضاعة بالطريق وغرقت السفينة. ذاك يكون يرجع لي الفلوس. Ele tem que devolver o dinheiro para você, Batista. جاي إلي A mercadoria estava lá, estava no ما avião. استلمت Só que eu não estava no meu جاي من poder. الهند جاي من Estava ميامي جاي من vindo, المنيا tava vindo da Índia, da China. Eu não recebia, a mercadoria não está no meu poder ainda para eu ser o dono da mercadoria. تصير هيك بالأسواق Acontece isso muito. سؤال. بعدني لا مستلمها لا مخلي ايدي عليها لا انا المالكها بعدها ما ادري وين بالجو بالبحر بالبر ما استلمتها وراحت انتلفت باي طريقه بالمناسبه احنا نعيش بالبلد مع الاسف بعض الاحيان fica com o comprador. بعض الاحيان سياره مثلا على ساعه حوادث كثيره Da mesma forma que aqui Entendeu, fica com o Sayara? comprador, ali pode ficar com o vendedor. Se estragar o dinheiro, se o dinheiro for extraviado. تنقلب السياره الناس كلها تجي بدل ما يساعدون هذا الشخص Se a pessoa não receber, Faz um pagamento. se a pessoa não receber o pagamento, se a pessoa não receber a mercadoria, ao invés de se a pessoa não receber a mercadoria, está vindo de avião, de navio, terrestre, não chegou, por qualquer motivo, a responsabilidade é do vendedor. Inclusive, o Sheikh está fazendo uma observação importantíssima nesse caso. Muitas vezes acontecem acidentes com caminhões que transportam mercadorias. Acontece um acidente no meio da estrada, no meio da rodovia. Ao invés do povo vir ajudar, eles vêm saquear. Por favor. O povo inteiro ali da aldeia, daquela região, daquele município, todo mundo se transforma em ladrão naquele momento. Todos serão julgados como ladrões perante a religião. شنو السؤال كان عندكم؟ سؤال إذا هذا صاحب البضاعة يقدر يسوي ضمان لهذه البضاعة من الناحية الشرعية. من الناحية الشرعية ما في شيء. Eu fiz uma pergunta aqui para o Sheikh sobre a questão de seguro, para que nem o cliente nem o dono possa cair no prejuízo. Religiosamente, você fazer um seguro não é pecado. Não apenas da mercadoria. Fazer seguro da casa, fazer seguro da loja, fazer seguro do carro, fazer seguro de vida. Dentro da religião islâmica, fazer seguro não é pecado. A companhia de seguro, ela se responsabiliza perante... se responsabiliza indenizando a pessoa e garantindo que essa casa não se abalará, não cairá, não irá queimar, por exemplo. Ela garante para o cliente dentro de algumas condições e termos. Mediante isso, nós queremos que você pague uma mensalidade de X valor durante 10 anos, por exemplo. Religiosamente, isso não é proibido. سؤال ثاني. بالنسبة للملك هذا غير موضوع. الحاج مازن قبل مدة سأل أدى هو في الملك مأجر الجماعة كنيسة مسويه. هذا من الناحية الشرعية يجوز شلون ما يجوز؟ Eu fiz uma pergunta que o Mazin fez esses dias sobre o bem, a pessoa que tem o bem e aluga esse bem para uma instituição religiosa, né? Como seriam essas condições? إذا كان هذا الملك يتحول إلى مصدر حرام يأجر أجلكم الله للرقيص يأجر للخمر يأجر للكذا إذا كان يعصى الله فيه A resposta do Sheikh é a seguinte: se esse bem estiver sendo alugado para servir como um local de adoração e desobediência a Deus, adoração não a Deus.
ou de desobediência total a Deus, um local para cometer atos ilícitos, um local para bebida, para qualquer outro tipo de coisa, neste caso é considerado, por exemplo, uma casa, um bem a pessoa tem e aluga para fazer um armazém para bebidas alcoólicas. A pessoa tem uma casa e aluga para fazer uma boate, por exemplo. Ou, por exemplo, para fazer um lugar para as pessoas vir e jogar jogos de azar. Qualquer ato ilícito esteja acontecendo dentro desse bem, caso venha acontecer, então o dono do imóvel não pode alugar. É pecado. A receita que ele receberá em troca disso é uma receita ilícita. Não. Alguém tem mais alguma pergunta? وصلى الله على محمد وآل محمد.